Boa noite a todos. Hoje eu vou ler uma mensagem do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Opções. Ninguém questiona a intensidade do teu sofrimento. Mesmo assim, contas com outras opções para vencer a dor. Busca uma página de ideias consoladoras. Recorre à conversa amiga junto a quem possa te orientar. Tente a prece. Lembra que teu pensamento é força viva, capaz de impulsionar-te para a luz ou reter-te na sombra. Mergulhar no mar da revolta é naufragar em dores menores. Ceder ao pessimismo é atar-se na madeira do desânimo. Recorda, ainda uma vez, que não segue sozinho. Deus te sustenta e ampara. Por isso, reergue-te e segue adiante. A vida, hoje, pode cercá-lo de problemas. Tu, porém, terás em ti mesmo a solução adequada para vencer a dor e seguir em paz. Que assim seja. Uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando a casa, no primeiro encontro,
sintam-se abraçados pelos trabalhadores dessa casa e por toda a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente com muito amor para que cada um de nós viesse aqui receber aquilo que veio buscar, um conforto, uma palavra de otimismo e sendo recebidos por pessoas que estão nesse mesmo caminho e, portanto, a fraternidade está aqui no lar. Pedimos então para que todos nós elevemos o nosso pensamento ao alto, preparemos o nosso coração em agradecimento a Deus, a Jesus, por todas as oportunidades recebidas até o dia de hoje, por estarmos aqui por nossa escolha, nesse ambiente de estudo, nesse ambiente consolador, onde a palavra do Evangelho penetra a nossa mente e o nosso coração, numa linguagem simples e edificante, assim como Jesus preconizava em todos os seus exemplos por onde passava. Imaginemos a chegada do Mestre, nos acolhendo com braços abertos, sorriso no lábio, amparando a cada um de nós naquilo que necessita, naquilo que almeja. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos ter ouvidos de ouvir e olhos de ver para entendermos bem a mensagem desta noite, para que ela frutifique em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos atos e nos nossos hábitos. Com esse pensamento de gratidão, pedimos à espiritualidade amiga para dar por aberto a explanação doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus. E hoje, conosco, nosso colega trabalhador, Clavison. Deus te ilumine na sua reflexão. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco, especialmente neste momento, mas em todos os dias da nossa existência. O assunto que nós vamos refletir hoje é a importância da fé na nossa espiritualidade. Só que nosso caminho espiritual, na nossa evolução espiritual. Só que eu queria convidar que antes que a gente falar diretamente sobre a fé no nosso caminho espiritual, que nós refletimos alguns aspectos em relação à ciência. A ciência, o objetivo dela é explicar os fenômenos naturais, entendê-los, manipular as variáveis que envolvem este fenômeno e verificar se obtém diferentes resultados com essa manipulação, utilizando um método. E para a ciência, o método é algo extremamente importante, a forma que aquilo será observado. Vamos usar, por exemplo, que eu quisesse provar cientificamente que essa mesa se expande no calor e retrai no frio. A gente já sabe, isso é científico, já foi comprovado. Mas para a gente falar do método, sabemos que já existe uma unidade de medida e instrumentos que utilizam essa unidade de medida. Então, se eu expor essa mesa a uma determinada temperatura e eu quiser verificar se ela expande ou diminui, eu não posso usar, por exemplo, os risquinhos do piso ou o meu olhar
para verificar se essa mesa expandiu ou não. Eu tenho que usar um instrumento, um método aceito cientificamente. Então, a importância do método para a ciência é muito grande. E quando a gente fala que a ciência tem por objetivo explicar os fenômenos naturais, nós estamos num mundo material, né, por uma necessidade nossa, somos seres espirituais revestidos de matéria, porque neste momento é o que nós precisamos para seguir nossa caminhada evolutiva, essa matéria, este mundo que nos dará o que nós precisamos neste momento para subir um degrau a mais. E por esta proximidade muito grande com a matéria, nós temos uma tendência a separar muito os conceitos de fenômenos naturais. A espiritualidade, a doutrina espírita, ela já nos disse que não trabalha nada diferente, não explica e não ensina nada além do que fenômenos naturais. Então, a espiritualidade, as múltiplas existências, né? O pós-vida, os muitos mundos, tudo isso que já foi codificado por Kardec, não é nada além do que fenômeno natural. Mas pelo nosso momento atual, nós temos uma distinção muito grande do que é científico para o que é espiritual. Fazemos essa distinção naturalmente pela nossa atual situação. E, por exemplo, se usarmos a lei da gravidade, algumas pessoas podem pensar, né? Mas é muito mais fácil entender a ciência e acreditar nela porque nós estamos vendo os fenômenos acontecerem. Por exemplo, a lei da gravidade. Sabemos que se jogarmos de uma determinada altura um tijolo e um chumaço de algodão, um vai chegar antes que o outro, porque tem resistência do ar, tem peso, tem N fatores envolvidos aí. Então, fica fácil para a gente crer e entender a ciência, porque a gente está vendo o fenômeno acontecer. Só que a ciência também nos ensina coisas que também aceitamos facilmente e que nós não enxergamos. Por exemplo, existem faixas de cores que o olho humano não é capaz de enxergar, o infravermelho e o ultravermelho. Tem faixas de som que o ouvido humano não consegue ouvir, o infrassom e o ultrassom. A ciência conseguiu comprovar e nós, mesmo sem entender, sem ver, sem ouvir, fica fácil de nós acreditarmos. E, felizmente, né, já está se aproximando a ciência de questões espirituais. As ciências da saúde, principalmente, já tem muitas áreas explicando fenômenos que até então a ciência não conseguia explicar e que hoje está se tornando científico. E Kardec, quando codificou as obras, né, ele já muito à frente do seu tempo, um humano da ciência, como ele era, ele mesmo já disse, né, se um dia a ciência discordar de algo que está codificado, vá pela ciência e não pelo que eu escrevi. Porque ele tinha essa visão. Então hoje, a própria ciência não está mais dizendo que nega algo. Ela está dizendo que não consegue explicar algo. Porque algo que não é explicado pela ciência não é algo que não exista. É algo que ainda não conseguiu ser observado utilizando um método adequado e conseguir ser reproduzido da mesma forma. Então, alguns experimentos, né? Recentemente saiu uma reportagem aí de uma universidade que fez uma pesquisa com pacientes em tratamento de câncer. Eles dividiram esses pacientes que estavam fazendo quimioterapia, o mesmo tipo de quimioterapia, as mesmas condições de saúde, muito próximo, né? Porque a ciência é rigorosa nos métodos, né? E separou essas pessoas em dois grupos. Um grupo que fazia o tratamento tradicional e outro grupo que recebia estímulos que levaria a pessoa a ter mais fé no tratamento. Então eles levavam em determinada sessão de quimioterapia um vídeo motivacional, em outras uma música reflexiva, né, que a pessoa
fizesse uma reflexão a respeito daquela... E algumas pessoas trabalhando a respeito daquilo. Em outros tratamentos chegavam a levar humoristas para fazer piada com aquelas pessoas, para que elas se divertissem lá no momento do tratamento. E o resultado foi que o grupo que recebeu esse estímulo, ele teve um alívio maior dos sintomas, cientificamente falando, né? Aumento da qualidade de vida e uma nossa razão íntima e pessoal. Eu sei que aqui tem muitos pais, né? Eu sei que aqui também tem muitos filhos que ainda não são pais, mas conseguem entender o amor que um pai tem por vocês, por cada um de nós, né? Usando a nossa razão, um pai seria capaz de, quando um filho cometesse erro, ao condená-lo a tirar do seu convívio porque ele cometeu um erro? A gente não precisa pensar muito na perfeição de Deus, sabendo que nós somos seres tão imperfeitos, longe da perfeição ainda. Usando a nossa racionalidade, será que nós seríamos capazes, né, de ter essa postura? Então o Espiritismo nos convida a fazer uma reflexão sobre a fé, no sentido de a fé não é acreditar em algo cegamente, é utilizar a nossa razão, o nosso íntimo, o que a gente já traz quando a gente nasce, porque nós somos criação de Deus, né? Nós somos todos espíritos aqui em evolução e fomos criados por um Pai. Internamente, mesmo que nós não consigamos explicar determinadas coisas, mas internamente nós já sabemos o que é certo, o que é errado, e temos uma razão muito íntima que podemos utilizar para refletir a determinados conceitos. Uma criança, por exemplo, bebezinho, quando morde uma outra criança, que eles têm aquela fase de morder, que é bem comum, né? E que ela vê a outra criança chorando, ela já se assusta. Por quê? Ninguém precisou dizer para ela que a outra criança chorou porque está sofrendo, enfim. Ela pode até se assustar pelo ruído, pelo barulho que a criança faz, mas porque internamente ela sabe que causou um mal pro coleguinha dela, né? Para aquele outro ser que estava no seu convívio. Então, internamente, nós temos a razão para refletir. E o Espiritismo diz que a fé, então, não é vista como um ato de acreditar cegamente, mas sim uma postura de confiança. E aí agora a gente está invertendo o papel, né? A fé de acreditar para a fé para ter confiança. Mas então, peraí, a fé não é eu acreditar simplesmente em coisas que existem, é eu ter confiança, é o que o Espiritismo nos ensina, e principalmente acreditar em si mesmo. O acreditar em si mesmo parece ser algo fácil de entender, mas como é difícil de nós acreditarmos em nós mesmos. Por exemplo, se eu olhar esse livro aqui e pensar, eu acredito, eu tenho fé que eu consigo levantar. Eu não preciso pensar e ter fé, porque isso aí é algo natural para mim, né? É algo natural para nós, que envolve muito mais questões materiais e físicas, envolve as ligações sinápticas que vai fazer eu pensar em pegar o livro, chegar aqui, levantar ele, que vai envolver músculo, que vai envolver eu entender, olhar aquele livro e eu saber que ele tem um peso que eu consiga levantar. Então isso aí é um acreditar. Nós estamos acreditando, e quando a gente já acredita, né, porque nós já repetimos isso várias vezes, temos muito conhecimento a respeito do que é levantar um livro, a gente age naturalmente e não precisa nem pensar que está sendo fé, que está utilizando de fé para isso. Mas quando o Espiritismo diz, né, a doutrina espírita nos ensina que a fé é uma postura de confiança, fundamentada na razão, e nas evidências que cada um de nós encontramos na nossa jornada espiritual, nós podemos fazer uma analogia desse tipo. A partir do momento que algo se torna natural para a gente, nós podemos dizer que temos fé. Então é diferente eu dizer que consigo levantar este livro, ou eu dizer, eu conseguirei sair deste problema. Tem um outro peso, né? Mas a partir do momento que eu realmente acreditar que conseguirei sair deste problema, utilizando outros conhecimentos, né, a respeito da bondade de Deus, a respeito da existência das múltiplas existências, né,
a saber a existência dos múltiplos mundos, a saber qual é o nosso objetivo aqui na jornada espiritual. A partir do momento que a gente conhece, e isso é conhecer, não é acreditar, a partir do momento que a gente conhece determinados aspectos, assim como eu conheço o peso do livro, algo se torna natural para nós. Então a fé que o Espiritismo nos ensina é essa fé de acreditar, embasado em conhecimento, não cegamente, embasado em estudo, e com base nesse conhecimento, as coisas se tornarem naturais, né? E nós termos a confiança de que tudo o que acontece tem um propósito maior. Então vejam bem, quando fala, né, que a fé move montanhas, nós não estamos falando de montanhas físicas, né? As montanhas que nós trazemos dentro de nós mesmos, porque ainda não acreditamos que somos capazes de sobrepô-las. O item 7 deste mesmo capítulo 19, ele fala da importância da fé na transformação interior. Então nós, entendendo que a fé é acreditar, é ter confiança, como que ela pode ser utilizada para a gente nos transformarmos? Estamos aqui por um motivo. Já acredito que todos que buscamos um caminho espiritual e que saímos num domingo à noite de casa, friozinho, para vir para um centro espírita, escutar uma palestra, nós temos, cada um de nós, um objetivo aí. Então nós já sabemos e já acreditamos que tem algo maior do que o mundo material apenas, senão não estaríamos aqui buscando alguma coisa além deste mundo material, né? E se saímos, né, nós temos um objetivo de nos melhorarmos, de causar mudanças anteriores. Mas para que este objetivo? Talvez porque eu estou passando por um problema e eu acho que se eu for lá e me concentrar, rezar, orar, vou ser auxiliado. Tudo bem, isso aí faz parte da nossa mudança interior. Todos nós que estamos aqui hoje estamos buscando uma mudança em algo da nossa vida. E aí, estamos falando então dessa fé que busca compreender os princípios espirituais e principalmente aplicar na nossa vida. O item 7, então, do capítulo 19, ele traz uma citação bem interessante. A fé sincera é ativa, ela trabalha incessantemente para o bem. Então, essa fé que a doutrina espírita explica é a fé colocada em nossa vida. Eu acredito que eu tenho fé, eu acredito que eu consigo levantar esse livro, beleza, mas se eu não levantar esse livro, ele não vai sair daqui. Eu acredito em mim, eu sei que eu sou capaz de resolver determinado problema, mas se eu ficar sentado na minha casa, o problema não vai se resolver sozinho. Então a doutrina espírita é que colocar essa certeza, essa confiança a serviço da nossa evolução, da nossa reforma, é importante, porque só confiar, só acreditar, já é um caminho mais incompleto. Precisamos completar este caminho. Então, como a fé ela estabelece essa ligação nossa consciente, né? Fé racional, fé consciente, com o mundo espiritual, com o plano divino, essa nossa transformação anterior que nós buscamos, ela está muito embasada, né? E não se restringe apenas à esfera individual. O conhecer a fé é algo pessoal, baseado na nossa razão. Agora, o colocar essa nossa confiança, essa nossa certeza, vamos tratar a fé como confiança, né? Confiar em si mesmo. Colocar essa nossa certeza a serviço da nossa melhora, nós não estamos apenas nos melhorando, nós estamos melhorando a humanidade. A partir do momento que eu consigo melhorar na minha esfera individual, isso aí vai ter um impacto como um todo. Então, cada indivíduo ele vai empenhar, ele vai trabalhar na sua própria transformação interior, isso é certo. Só que com isso vai contribuir para um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. E como, buscar essa transformação?
quando falamos em fé, né? Eu tenho fé, confio em mim. E agora, como que eu vou colocar essa confiança para eu me melhorar? Não existe receita, né? Se tivesse receita, estaríamos, de certa forma, muito confortáveis. Mas não existe receita. Internamente, cada um sabe o seu propósito e o caminho que deve seguir para se melhorar. Mas alguns aspectos são importantes. Primeiro, estudo e reflexão. Eu não posso dizer que alguém faz algo errado se ele não conhece o que é certo. Muitas vezes nós criticamos, né? Vamos falar na nossa esfera do dia a dia aí, até com nossos filhos, enfim. Nós o reprimimos e nós brigamos porque fizeram algo errado, mas nós não ensinamos o que era o correto primeiro. Então ele não fez algo errado sabendo o que era correto, fez algo errado pela ignorância de não conhecer o que era o certo. Então, para a gente ter a nossa reforma íntima, o primeiro aspecto é estudar. E só estudar não basta, nós precisamos refletir, né? Conhecer o que é certo e refletir sobre aquele certo. E depois nos conhecermos, né? O autoconhecimento. Então, eu sei o que é o certo. Vou usar como exemplo aqui perdão, né? Que é algo tão comentado, é uma virtude tão importante para o nosso crescimento espiritual. A doutrina espírita tem no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, diversas obras falando sobre o perdão. Mas se eu não conhecer o que é o perdão e eu não refletir o que é perdoar, se eu não perdoar alguém, é por falta de conhecimento. Então eu estou atrasando a minha caminhada evolutiva por falta de conhecimento. E depois eu tenho que me conhecer, né? Até que ponto eu sou capaz de perdoar, de aplicar isso na minha vida? Então o autoconhecimento é uma outra ferramenta para a gente conseguir trazer para a nossa vida a evolução, a melhora íntima, né? E poderemos citar diversas outras ferramentas, né? As práticas espirituais, a conexão com o mundo espiritual, a presença de Deus, né? E se nós sabemos que Deus é bom e justo, aquilo que nós estamos passando e conseguimos acreditar em nós, né? Conseguimos ter fé, aquilo que nós estamos passando sabendo da justiça e da bondade de Deus, não é motivo para desespero, né? Porque pensando nessa vida apenas pode ficar algo mais pesado, o problema que nós estamos passando. Mas eu sempre uso como exemplo, foi um exemplo que me deram já há muito tempo atrás e isso ficou marcado. E foi até um trabalhador aqui da Casa Espírita que me deu este exemplo. Pensa uma pessoa que está tendo problemas de dependência química e um problema a um nível muito alto, que ela precisa passar por uma internação para se melhorar. E muitas vezes essas internações ocorrem contra a vontade da pessoa. Justamente porque, não pela maldade das pessoas que estão a internando, o contrário, né? As pessoas querem o bem. E a pessoa não está em uma condição momentânea de escolher aquele tratamento. Então alguém precisa escolher por ela. Só que para aquela pessoa que está sendo internada, a pessoa que a está levando lá está sendo a mais cruel, né? Pense em um pai internando o filho. A visão que aquele filho vai ter do pai naquele momento é o momento de que, puxa, que cruel meu pai está me deixando aqui contra a minha vontade, porque ele está com os olhos fechados. E na maioria das vezes que nós passamos por um problema, nós estamos com os olhos fechados, nós não conseguimos entender que o que o Pai está fazendo por nós é para o nosso bem. E a fé, ela nos proporciona este conforto, a partir do momento que eu acredito e confio que o que eu estou passando é para o meu bem. Nós temos aí um consolo, uma esperança. Então ter fé, acreditar em nós mesmos, eles nos encorajam a buscar nossos recursos internos para enfrentar o obstáculo. Resiliência não é comodismo, né? Em nenhum momento a doutrina espírita ensina que resiliência é ficar conformado
com o problema que surgiu e somente acreditar que é para o nosso bem. Não, ele nos estimula a buscarmos recursos internos para tentar resolver aquele problema, com fé. Eu consigo levantar este livro, eu consigo resolver o meu problema. Então, o problema vai chegar, chegou o problema, eu não sei como resolver, só que eu estou cheio de determinação, eu estou cheio de confiança, eu estou cheio de otimismo. O problema vai ter um outro peso, o problema vai ter uma outra forma de enxergar aquilo que chegou. Eu confiar que Deus é bom e justo, eu confiar que eu posso tirar proveito deste problema que chegou, com um aprendizado que vai me levar a uma melhora, a uma aceleração ao meu progresso individual. Então a fé que a doutrina espírita nos ensina, ela tem... Esse capítulo é muito rico, tá? Eu sugiro que quem tiver interesse em estudar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esses 3 itens eu acho que é o sumo, né? O suprassumo da fé sendo explicada pela doutrina espírita. Não é aquela fé cega, né? Saber que a fé ela é racional, baseada em reflexões individuais, embasadas pela razão. Que a fé ela é um instrumento para nossa transformação interior e que quando nós nos transformamos, quando nós melhoramos, nós estamos transformando a humanidade. Olha que responsabilidade, né, que nós temos no nosso dia a dia. E o terceiro, que a fé ela contribui muito também para nós termos resiliência nas nossas dificuldades pessoais. E como é importante a comunidade. A doutrina espírita também reforça isso neste capítulo. A conexão com outras pessoas que compartilham a mesma fé, ela oferece um senso de pertencimento mútuo. E nós nos sentimos mais fortes, porque quando passamos por um problema, apesar de sabermos, né, que espiritualmente nós nunca estamos sozinhos, mas é sempre bom aquele apoio, aquele abraço e saber que as pessoas que compartilham com nós aqueles problemas, que estão juntos e que vão nos auxiliar. Então, que a fé, né, nós possamos enxergar a fé tirando aqueles preconceitos que nós trazemos lá de quando ela era utilizada como instrumento de dominação, quando ela era dita que nós teríamos que crer e pronto, porque senão iríamos para o inferno, né? Que possamos enxergar a fé como uma luz na nossa caminhada espiritual. E que nessa semana, no nosso dia a dia, naqueles momentos que são onde nós realmente aplicamos, né, o que nós viemos buscar na casa espírita, que nós possamos utilizar a fé para nos tornarmos melhor e tornar também a vida e o convívio com as pessoas que estão em nossa volta melhor. Confiando em nós mesmos, que nós conseguimos levantar o livro, e os problemas que nós enfrentamos no dia a dia são livros que nós temos para levantar. Basta ser natural para resolver o problema, né? Ter a confiança, assim como eu tenho a confiança que eu consigo resolver o livro, levantar o livro, ter a confiança que eu consigo resolver aquele problema que chegou para mim, e levar otimismo, levar amor, levar gratidão e esperança para todos que nos cercam. Que seja a atividade da nossa semana. Uma boa noite a todos. Agradecemos a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de união fraterna entre os espíritas, os simpatizantes, os espíritos amigos que estão também nos visitando, todos os pensamentos de otimismo, de fé e de esperança que aqui se encontram em união na busca de um ser melhor, de um ser amigável, de um ser servidor,
pois todos nós que aqui chegamos em busca de algo, seja o equilíbrio emocional, seja a cura, seja o bem-estar, trouxe também consigo a sua energia vital, a sua contribuição particular, para que essa reunião pudesse trazer em si uma reflexão nova sobre uma mensagem dita há muito tempo atrás, mas que hoje, na nossa mente, já conseguimos entender e no coração sentir. Obrigado, Jesus, pelo registro em João 14, quando prometestes que iria para junto de Deus, mas que tornaria a fazer um lugar especial para cada um de nós, que na medida certa, com o esforço pessoal de cada um, nos tornando aptos para este local, a garantia através da razão, do entendimento, de um novo Consolador que viria mais tarde a explicar aquilo que não foi entendido, elucidar coisas que também à época não seria possível para a humanidade compreender. Hoje sabemos, Senhor, podemos entender as Tuas palavras. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. Temos a morada terrena, essa morada física que nos alimenta o corpo, que fortalece essa estrutura natural para que a nossa alma possa se manifestar. Mas também esperamos pelas regiões celestes, onde mais cedo ou mais tarde cada um de nós irá gozar dos frutos que aqui plantou, que aqui regou, florescendo onde foi plantado. Que o ensino desta noite, Senhor, venha propiciar em cada um de nós mais fé. Que essa fé aumente, que a bondade se expanda onde estivermos, para que o amor triunfe sobre toda a humanidade. Que todos os seres se unam em fraternidade, sendo amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, para que este caminho seja percorrido até o lugar que para nós foi confiado, e que a felicidade esteja junto de nós, aqui, agora e sempre. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por dispensares a cada um de nós o necessário para que a nossa missão íntima seja completada. Com esse sentimento de gratidão e otimistas pela nossa fé, em fazermos uma semana primorosa em bons pensamentos, em atos e hábitos, para contribuirmos com nós mesmos e com aqueles que estão junto de nós nessa jornada. Pedimos então a espiritualidade amiga que dê por encerrado a explanação doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus.